Que Deus esteja com você, que a paz de Jesus esteja no seu coração e que toda a força que vem de Deus possa estar com você, para você enfrentar a sua semana, enfrentar seus desafios, para você não desistir, para você continuar firme na caminhada, vivendo o PHN, dando bom dia ao Espírito Santo. Vamos seguir em frente, não é tempo de parar, nem de voltar para trás, nem de desanimar. Mas se você parar, para só um pouquinho, pega fôlego e vamos seguir em frente, porque Deus está à nossa espera e existe um povo também à nossa espera para levarmos a mensagem e a verdade, que é Jesus Cristo. Com muita alegria a gente já quer mandar um grande abraço e o nosso agradecimento ao Padre Fábio, ao Padre Reginaldo Manzotti, que estiveram aqui nesse final de semana, levando e conduzindo o nosso Kairos nesse domingo. Padre, muito obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela mensagem que vocês passaram. Nós estamos juntos nessa missão de levar Jesus Cristo. Canção Nova é uma grande família e vocês também fazem parte dessa família. Quero em especial também mandar um abraço para a Casa de Missão de BH, que pude estar nesse final de semana com muitos membros da comunidade Canção Nova, celebrando o casamento da Ruth e do Wander, e foi um momento maravilhoso, um momento muito de Deus, uma nova família para ser inserida nas realidades desse mundo e aí ser sal na massa. E um abraço também para a cidade de Cruzília, que estive ontem com o nosso novo padre, Padre Valdinei, celebrando na sua paróquia. Sua bênção, Padre, e Deus abençoe para cada um dessa terra maravilhosa e tão acolhedora, e também para o Padre Deon, que é o pároco da cidade, não é verdade? Padre Deon, que tem uma história linda com a Canção Nova. Sua bênção, Padre. E é assim que a gente vai começando o nosso Sorrindo para a Vida, com muito ânimo, com muito entusiasmo, que só pode vir de Deus. Ele derrama a sua graça, a gente diz nosso sim, vamos seguindo em frente nessa nossa missão. Eu quero acolher o meu irmão de comunidade, Márcio Mendes, está aqui, gente, para pegar a palavra de Deus. É sempre muito bom te receber, Márcio. Obrigado, Aline. Também fico feliz todas as vezes que eu te encontro aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? É tão bom a gente começar a segunda-feira, começar a nossa semana entre pessoas que nos querem bem. Como é bom poder começar essa semana com você, tendo você aqui no Sorrindo para a Vida, debaixo da graça de Deus, sob a bênção de Deus. Então que esta palavra de hoje, que esse programa, que esse grupo de oração nos abençoe, seja forças para esta semana que começa, e que essa paz, que a gente sente quando entra aqui no estúdio da TV Canção Nova também, que essa paz chegue até a sua casa, que esta paz chegue até o seu trabalho. Às vezes você está aí a caminho dos seus afazeres, dentro do carro, no caminhão, já cruzando as estradas aí do nosso Brasil e sintonizado na Canção Nova. Que a paz do Senhor esteja com você. A gente abraça você nesta manhã com muito carinho. Aqui em Cachoeira Paulista está um dia lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Quando eu saí de casa, vinha descendo ali, passando pertinho da casa dos seminaristas, dos padres, ali já no finalzinho da nossa descida, eu ia olhando a natureza, nesse caminho de vinda para cá, para o estúdio. E olha, parecia que Deus estava ofertando para cada um que passava pela estrada um buquê de flores, porque as árvores estão tão floridas, está tão bonito esse dia de hoje. Então eu quero oferecer essas flores aí que estão também aparecendo pelas nossas imagens, aqui na nossa chácara, e que no dia de hoje você também vai contemplando. Quero oferecer para você, como um abraço de Deus, como um sopro de vida nova, e quero oferecer de uma maneira especial para o pessoal de Marília, onde eu estive esse final de semana, com a comunidade Louvor e Glória. Um abraço para o Rodrigo, para a Yara, para esses missionários maravilhosos. Bênção de Deus, sabe? Experiência do Senhor que nós vivemos nesse encontro, o carinho deste povo pela Canção Nova, sabe? Esse carinho, assim, escancaradamente demonstrado, sabe? Essa amizade da comunidade Louvor e Glória pela comunidade Canção Nova e dos participantes. Quantos ali
acompanham o Sorrindo para a Vida. Quantos mandaram um beijo para você? Muito obrigada, Aline? desde já. Um beijo para a Luzia, para a Paula, não é? Para todos da Canção Nova. Quanta gente perguntando do Monsenhor. E o Monsenhor como está? A gente tem saudades. E eu podendo dizer, nossa, Monsenhor está maravilhoso, graças a Deus. Está muito bem, continuando a sua missão aí. E eu podendo compartilhar com eles também dessa aula inaugural que teve da Faculdade Canção Nova, com o Monsenhor ali presente, não é? Trazendo para nós a sua palavra, a sua homilia. E a gente olha, vê nos olhinhos de cada um essa alegria, sabe? Alegria que brota do amor. Então hoje é um dia de muita festa, muita bênção, porque nós estamos vivos, porque a vida é muito boa, não é? Então que esta vida se manifeste para você com toda a bondade nesse dia de hoje. Isso mesmo, gente. Márcio fez toda essa acolhida, que é verdade, que nós queremos receber você aqui no Sorrindo para a Vida. Ele já partilhou um pouquinho como foi o final de semana, as aspirações para essa semana que começa. Quero convidar você também a partilhar conosco. O Sorrindo para a Vida também se faz nessa partilha. Eu convido você a ligar para o nosso call center 24 horas, mas em especial agora, muitos atendentes estão ali preparados para atender você. Código da operadora 12 3186 2600, 3186-2600. E convido você a participar também conosco pela internet, SMS. Olha, não faltam opções para você estar conosco aqui no Sorrindo para a Vida. Bom dia, Mariana. É muito bom receber você aqui no Sorrindo. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcio. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando no Sorrindo para a Vida. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã, nesse imenso grupo de oração, para que a gente possa rezar junto. Então, assim como a Aline já falou, né, não falta meios para você partilhar conosco, para você rezar conosco. E um deles é o Twitter. Então, eu convido você que já tem o seu Twitter, ou que gostaria de participar conosco de alguma forma, eu estou aqui para acolher você no Twitter. Então, o Twitter do Sorrindo para a Vida é o @Sorrindo para a Vida. Você pode colocar aqui os motivos que te fazem sorrir para a vida nesse dia. Olha que legal. Quem sabe esse não é o novo de Deus para a sua vida. Então, estou aqui aguardando a sua participação, porque lembrando bem que a sua participação é muito importante para nós. Quem sabe isso não é o novo de Deus para a sua vida? O que te faz sorrir hoje? Olha que maravilha! É tão bom poder pontuar as graças e as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. É assim como a Mariana veio bem inspirada. O que te faz hoje sorrir para a vida? Participa conosco, partilhe conosco. Quero acolher minha companheira de faculdade, a Graça, né? Deus abençoe, Graça, seja muito bem-vinda essa semana. Muitos trabalhos para entregar, não é verdade? Muitos trabalhos para entregar. Mas a gente vai dar conta do recado, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente pode qualquer coisa nesse dia. E eu estou muito feliz hoje, Mariana, respondendo essa pergunta. O que me faz sorrir nessa manhã é o dom da minha vida. Louvo a Deus, acordei agradecendo a Deus pelo dom da minha vida. Passei uma semana bem atribulada na minha saúde, mas graças a Deus é uma nova semana. Isso. É o novo de Deus para minha vida. Mais uma semana que começa e eu conto com a graça de Deus. Então, por isso, esse é o meu motivo de sorrir para a vida. Estou aqui, estou viva, graças a Deus. Graças a Deus, é isso mesmo. Sapo, qual que é o teu motivo hoje de sorrir para a vida? O dom da vida, você sabe que Deus toma conta da gente e não cobra nada. Esse é o mais importante, sabia disso? Verdade, é de graça, né? De graça. A gente vive aí para lá e para cá, tudo de graça, é uma maravilha, maravilha. E falar em Cruzília é pertinho da minha terra, viu? Pertinho onde eu nasci, São Vicente de Minas. Um abraço para meus conterrâneos de São Vicente de Minas, Cruzília, Minduri, a área toda ali. Queria mandar um abraço também muito especial para o Ortiz de Umuarama, Paraná. Ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos, que é irmão do Dunga, que passou pelo Facebook para mandar um abraço para o Ortiz Umuarama. Tá mandado. Tá mandado Maravilha. Um abraço. E você está convidado a participar aqui conosco do nosso grupo de oração. Deus tem coisas muito boas para nós, a gente precisa acreditar nisso. Quero perguntar mais uma vez o que te faz sorrir para a vida no dia de hoje. Se puder partilhar conosco, nós vamos ficar muito felizes em testemunhar, mas que você diga para você mesmo qual é o motivo que te faz hoje sorrir para a vida. A gente começa cantando o nosso grupo de oração para preparar esse momento tão forte que a gente vive da palavra de Deus. Inunda, inunda, inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser. Vem Espírito Santo,
restaura o meu viver, inunda, inunda, inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser. Vem Espírito Santo, vem inunda meu ser, vem ó água que cura, renova o meu viver, inunda, 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 inunda meu ser, inunda, inunda, inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, nesse momento, acompanhar conosco a leitura da palavra. Está em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, com tempo aí para você pegar a sua Bíblia, abrir na passagem, marcar, até para você que não está com a sua Bíblia perto nesse momento, mas de pegar o papel, a caneta, escrever a passagem, porque eu tenho certeza que depois você vai querer tomar em suas mãos a Bíblia, para que você possa ler e rezar com esse trecho da Sagrada Escritura. Porque em cada trechinho, em cada versículo, a palavra de Deus fala com a gente. Quando a gente toca num versículo da Bíblia, a Bíblia inteira vibra. Num único versículo, vibra toda a palavra de Deus. Então, nesse pedacinho aqui que a gente vai ler, a palavra de Deus está ali embutida, está ali plena. Assim como num fragmento da hóstia consagrada está Jesus por inteiro, num versículo da palavra de Deus também está Jesus por inteiro. Se você tocar pela fé na palavra de Deus que está aqui, ela tem o poder de realizar na sua vida as mesmas coisas que Jesus realizou na vida daqueles que o encontraram. As mesmas. É a maneira que nós temos hoje de tocar no Senhor, porque da palavra de Deus continua saindo aquela força que cura. Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra.
Essa palavra tão rica em detalhes, que diz tanto, mas nesse tanto que muitas vezes passa ao largo, passa despercebido, sem que a gente note como esta palavra é rica em detalhes para nos fazer entrar no coração daquilo que Deus quer nos revelar. Para a gente entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós, nós precisamos nos cercar dela. A gente precisa entrar na cena, voltar lá atrás, em Jericó. Enquanto eu li aqui a passagem, eu fui lembrando da cidade, porque por graça de Deus, também pelos convites que já me foram feitos pela obra de Maria, eu tive a oportunidade de acompanhar vários grupos em peregrinação à Terra Santa, prestando esse serviço para rezar, para meditar a palavra, para animar a espiritualidade. Então eu estava lá trabalhando, servindo, mas no meio desse serviço, sendo agraciado por Deus com a oportunidade de pôr os meus pés naquela terra sagrada, aonde Jesus também pôs os seus pés. E eu fui lembrando de Jericó, fui lembrando ali o Monte das Tentações, fui lembrando as ruínas da Jericó antiga, a cidade mais antiga do mundo, mais antiga, na civilização. As ruínas de Jericó marcam a cidade mais antiga do mundo. E aí eu fui lembrando desta passagem, vendo esta passagem e imaginando Jesus ali saindo da cidade, cidadezinha pequenininha, não é? Fui lembrando daquelas ruínas ali, os textos que falam de Jericó, as muralhas de Jericó. E foi interessante a primeira vez que eu fui, porque a gente sempre ouve falar das muralhas de Jericó, do povo de Deus, que esteve lá e tocou as trombetas e as muralhas caíram. E tinha coisa na palavra de Deus que eu não entendia. Primeiro porque as muralhas de Jericó me pareciam uma coisa assim, gigantesca, tremenda, uma cidade intransponível, porque o povo de Deus queria passar e havia aquela muralha no meio do caminho. Então eu imaginava que era uma mega cidade, uma mega. Quando eu subi num alto, que eu pude ver toda a Jericó antiga, gente, a cidade era um vilarejo, era pequenininha. Sabe o que é pequena? Pequena, que as pequenas cidades do Brasil são muito maiores do que ela. Aí eu olhava e disse: Jesus, essa é a Jericó. Depois a outra coisa que eu fiquei vendo, porque a cidade dava para você ver ela todinha, inclusive o lugar das muralhas. E aí eu lembrei que diz a palavra de Deus que o povo rodeou a muralha 7 vezes. Eu falei: mas se rodeou, por que não foi adiante? Por que teve que tocar as trombetas para que as muralhas caíssem, para que eles pudessem seguir? Não se tratava de que a cidade estava no meio do caminho, é que era preciso água. Não deixar o povo passar por dentro da cidade era não deixar o povo tomar água. Era o deserto. Por que o povo de Deus tinha que passar por dentro da cidade de Jericó? Não é que não pudesse dar a volta, é porque ia morrer todo mundo de sede. Ali tinha o poço, ali tinha água, ali tinha vida. Eles precisavam se abastecer para continuar o caminho. Mas olha, aí a gente entende a maldade. Por que teve que cair as muralhas? Por que teve esse combate? Porque era um atentado contra a vida daqueles que eram os peregrinos que estavam passando. Era ruindade mesmo. Não queriam compartilhar a água que não faltava. Quantas histórias marcaram este lugar? E uma das histórias é de Jesus saindo daquela cidade pequenina, uma cidade grande para a época, mas era uma cidade pequenina para nós. E ali, à beira do caminho, estava um homem que era um mendigo, que era o filho de Timeu, que não tinha nem identidade, porque você vê aqui, Bartimeu. Tem gente que quando lê Bartimeu pensa que era o nome dele. Não era o nome dele. Ele não chamava Bartimeu. Bartimeu significa o que vem logo em seguida: filho de Timeu. Bar quer dizer filho, e Timeu era o nome do pai dele. Ele não tinha identidade. O pai dele era conhecido, mas ele não era. Quem olhava pelo caminho não podia chamá-lo pelo nome. Perguntava: que cego aquele ali? Aquele ali é o cego, filho do Timeu.
Mas qual é o nome desse homem? Ninguém sabe. Porque ele não era conhecido por ser quem ele era. Ele era conhecido a partir da sua mendicância, a partir da sua cegueira, a partir do pai dele. Ele era conhecido pelas coisas negativas, pelas desgraças que tinham se abatido sobre ele. E estava ali o mendigo, o doente, o homem sem identidade, prostrado à beira do caminho, jogado à beira do caminho. Só que de repente, naquele mundo de escuridão que a cegueira tinha introduzido Bartimeu, uma luz resolveu brilhar. E naquele dia algo diferente aconteceu. Jesus de Nazaré, que Bartimeu não tinha visto, inclusive porque era cego, mas que ele tinha escutado falar, porque o que o cego tem de deficiência por não ver, ele tem também aí de superabundância em outros sentidos. Os sentidos do ouvido são muito aguçados para um cego. Ele tem que educar o ouvido. O cego enxerga pelos ouvidos. O cego enxerga pelo nariz, pelo olfato. Ele enxerga pelo tato. Não é? Quando você se aproxima de uma pessoa que não pode ver com os olhos, muitas vezes quando ela tem intimidade com você, ela quer ver você pelas mãos. Diz, eu posso tocar o seu rosto? E com as mãos ela vai desenhando o seu rosto para ela reconhecer você a partir do tato. Bartimeu tinha os seus sentidos aguçados. Ele tinha escutado falar de Jesus. E ele ouviu falar que esse homem era um homem de Deus, poderoso, e que muitos milagres aconteciam a partir dele, e que todo mundo estava falando que ele talvez fosse o Messias. E Bartimeu conhecia as Escrituras e sabia que estava escrito na Sagrada Escritura a respeito do Messias. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu para trazer aos cegos a visão, para fazer com que os surdos ouçam, para fazer com que os mudos falem, para que os coxos andem, para que os pobres recebam o anúncio da boa nova. Uma boa notícia chegou para os pobres, uma boa notícia. Deus vai reinar e a pobreza, a fome, a miséria, a tristeza vai acabar. Bartimeu sabia disso. E ele tinha entendido pelos sinais que Jesus era o homem. E quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali, ouvindo que era Jesus Nazareno, ele nem pensou, ele começou a gritar: Jesus, olha lá, filho de Davi. Quando ele chamou Jesus de filho de Davi, ele está confirmando tudo isso que eu falei para você. Porque está escrito no Antigo Testamento que um filho de Davi sentaria no trono de seu pai. Que este filho de Davi seria poderoso em obras diante dos homens e diante de Deus. Então, Bartimeu chama Jesus pelo nome. Jesus quer dizer Salvador, quer dizer Deus cura. Então, se eu for traduzir para você a oração de Bartimeu, ele estava gritando a plenos pulmões: você que é a cura de Deus, você que é o Deus cura, você que é o Deus salva, o Filho das promessas de Deus, aquele que tem em suas mãos o poder, tem também compaixão de mim. E aqueles que estavam ali à volta, curiosos para ver Jesus, quando ouviam Bartimeu gritando, se voltaram para ele com toda a gentileza, né, como você percebe aqui, e os repreendia para que ele se calasse. Voltaram para ele com toda a ignorância, com todo o egoísmo, com todo o autoritarismo, pensando em si, porque eles queriam ouvir o que Jesus estava falando, eles queriam ver Jesus. E é claro, uma pessoa berrando no ouvido da gente incomoda, e Bartimeu estava gritando com toda a força que ele podia. Então alguns concordaram entre si: vamos fazer esse cego calar a boca. Chegaram para ele e: olha, você se cala, porque você está incomodando. Mas quanto mais eles o repreendiam,
mais alto gritava Bartimeu. Diz lá, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E diante dos seus apelos, Jesus parou. Porque Jesus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Jesus nunca passa adiante quando quem está rezando é uma pessoa que está sofrendo. Eu digo que ele não passa adiante na oração do sofredor, por quê? Porque a gente reza de muitas maneiras. E às vezes a gente reza de forma displicente. Às vezes a gente reza só da boca para fora. Às vezes a gente reza com a voz, mas não reza com o coração. Esta oração não chega ao céu. Essa oração não chega a Deus. Porque na verdade ela foi destituída da sua natureza de oração. A oração, ela sempre nasce do coração. Quando a oração é só da boca para fora, ela se torna uma fórmula mágica. Ela se torna algo supersticioso. É como se eu repetindo várias vezes aquele conjunto de palavras, transformando aquilo, como em muitos lugares aí eles chamam, num mantra. Eu vou mudar as realidades à minha volta. Olha, não é assim não. A oração tem valor para Deus porque ela nasce do coração da pessoa que reza. Por isso Jesus diz, quando você for rezar, não multiplique as palavras. Até quando a gente reza o terço, que é a repetição de várias vezes a mesma oração, a gente faz isso não porque Deus seja surdo, não porque Deus precise de muitas vezes a gente dizendo a mesma coisa para que Ele nos ouça, mas para que a oração desça ao nosso coração. Porque às vezes o coração da gente está tão assim, disperso entre as coisas do dia a dia, entre as agitações, entre as correrias. Às vezes a gente está tão distraído, está tão coberto pelo pó deste mundo, que é preciso a gente ir repetindo, para a oração entrar, tocar e fluir do fundo da nossa alma, do nosso coração para Deus. Às vezes a gente precisa rezar repetidamente para que enquanto a voz vai rezando, o coração vai entrando em comunhão. Mas veja, o coração tem que entrar em comunhão. Quando o coração reza, quando a oração parte da sinceridade, a oração parte da sinceridade de um coração que está machucado, que está sofrendo, que está necessitado, de um coração que está perdendo até a esperança. Jesus nunca ignora essa oração. Jesus não passa adiante, ele para. Jesus parou diante de Bartimeu e disse, chamai-o. E eles o chamaram dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. E eu parei aqui nesta passagem e fiquei pensando duas coisas. Quem foi que disse para Bartimeu, coragem, levanta-te, ele te chama? Tem duas possibilidades. Que aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo para ele, cala a boca, quando Jesus disse, traga esse homem até mim, foram lá e disseram para ele, olha, o mestre te chama, levanta, coragem. E eu fiquei pensando como a gente na nossa vida, muitas vezes a gente é leviano, é fútil. E como muitas pessoas que vivem à nossa volta se comportam da mesma maneira, muda conforme o vento. Estava ali repreendendo o homem, mandando ele se calar. Aí Jesus, que era a atração do momento, diz, manda ele vir aqui. Ah, então tá bom, vai lá, o mestre te chama. Os mesmos que estavam quase batendo nele, o põe a caminho. Essa é uma opção. Mas eu acredito mais ainda nesta segunda. Que do mesmo jeito que houve aquelas pessoas que foram lá, que agrediram Bartimeu, que mandaram que ele se calasse, que foram ríspidos com ele, o Espírito Santo já tinha tocado em outras pessoas à volta, que se compadeceram, que estavam atentas à oportunidade de poder ajudá-lo. E quando o momento foi propício, essas vozes se manifestaram.
porque sempre há vozes que se levantam em nosso favor.